da Fraterarias Coleções Música número 3. E hoje nós vamos começar uma sessão que eu queria realmente fazer nesse quadro aqui, depois daqueles 2 vídeos introdutórios, que é comentar dos meus discos da coleção. E hoje o primeiro disco que eu escolhi para comentar é esse daqui, o Piper at the Gates of Dawn, do Pink Floyd. O primeiro álbum do Pink Floyd. Pink Floyd, uma das minhas bandas favoritas, se não a minha banda favorita. Esse álbum ele foi lançado em 1967, um ano emblemático. 1967 é o ano do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É um período em que você tinha o auge da carreira de Jimi Hendrix, The Who estava começando aí, Rolling Stones, ou seja, o rock and roll estava tomando uma nova forma. O rock and roll estava deixando de ser o rockinho inocente dos Estados Unidos, aquele rock com piano, aquele rock de dançado, iê, 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 e estava começando a tomar uma forma mais complexa. Era o auge da efervescência do rock psicodélico e começando a nascer ali os rudimentos do que viria a ser o rock progressivo. Rock progressivo, tão importante na experimentação musical para tudo que vem depois, heavy metal e assim por diante. Mas vamos falar do Piper at the Gates of Dawn. Essa minha cópia aqui é uma cópia excelente, poucos estalos, nenhum chiado. O álbum é de 1977, mas essa prensagem aqui, não sei se vai dar para vocês verem, acho que a câmera não pega, é de 1985, quer dizer, é discão, meu irmão. Não é disco 180 gramas, é disco da época, são os registros da fita master, são os registros originais. Ele já está sem o plástico externo aqui. Vou pegar a bolacha aqui para a gente dar uma olhada nele. Aqui, a bolacha está reluzindo. Quando você for comprar um disco, meu amigo, você faz o seguinte, você dá uma jogada dele assim na luz e vê se faz esse prisma, para ver se o disco não está gasto. Porque tem disco que está gasto, o pessoal judiou do disco, tocou em aparelho com agulha muito pesada, e aí não aparece as ranhuras brilhando, assim, o disco fica fosco. Você faz esse prisma e ele não brilha. Tá aqui o selo pelo qual saiu esse disco, é o selo Harvest, né? E é um álbum mítico. Os fãs do Pink Floyd têm... Eu diria que fãs do Pink Floyd têm vários estilos, né? Porque o Pink Floyd, assim como o Genesis, outra banda que eu gostei muito, ele viveu bastante para se transformar de som progressivo para som pop, né? Muitos lamentam, deixa eu tirar os bonecos daqui, eu vou deixar ele de amostra para nós. Muitos lamentam essa transição da banda deixar de ser progressiva e se tornar pop. Outros vão dizer que, olha, tem muito problema não, porque o som ficou legal, eu gostei, e a banda sobreviveu. Porque, claro, né, depois dos anos 70, cara, depois do punk rock, da disco, se a banda não fizesse ali um agradinho pro mercado, a banda naufragava, ia ser demitida da gravadora, ia parar de vender, ia deixar de existir, como aconteceu, por exemplo, com o Gentle Giant, uma banda que morreu literalmente com o advento do punk e da disco. Bom, esse álbum ele é baseado numa história infantil chamada Vento nos Salgueiros, The Wind in the Willows. É uma história infantil, conta a história de uma topeira de um rato, a topeira limpa a casa e sai passeando, uma história bucólica. O que eu posso destacar em The Piper at the Gates of Dawn? Deixa eu tirar ele daqui de novo. O lado A dele, obviamente, o melhor. Ele conta aqui com Astronomy Domine, de composição do Syd Barrett. Lucifer Sam, também de composição do Syd Barrett. Matilda Mother, também do Syd Barrett. Fleming, do Syd Barrett. Power Touch, uma composição conjunta do Syd Barrett, do Roger Waters, do Richard Wright e do Nick Mason. E Take Up the Stethoscope and Walk, do Roger Waters. Esse é o lado A do disco. O lado B começa com a épica e a música mais longa do álbum, e diria que uma das mais longas lançadas naquele período, uma música de mais de 9 minutos, Interstellar Overdrive, uma composição dos 4 membros da banda. Depois vem The Gnome,
Chapter 24, The Scarecrow e termina com Bike. Eu estava citando os nomes porque é muito sintomático, porque esse disco é o único disco do Pink Floyd que teve a liderança e o capitaneamento aí do Syd Barrett, um dos gênios da música. Gênio vitimado por duas coisas, né? Uma fatalidade, ele ficou doente, ele era esquizofrênico, e outro, uma coincidência, o uso excessivo de LSD que tornou mais aguda a sua doença mental. O Roger Waters estava na banda, ele que deixa a banda nos anos 80, tocando baixo e fazendo backing vocals. Richard Wright vai tocar órgão, piano e fazendo vocais. E o baterista Nick Mason, um baterista subestimado pela crítica, é um baterista que eu acho excelente, tem uma veia jazzística muito boa. Ele faz parte da banda também. A primeira faixa, Astronomy Domine, ela é uma faixa sui generis, cara, porque ela tem uma base repetitiva e uma harmonia assim etérea, espacial mesmo. Tem vozes de rádio, os vocais não são muito firmes, cantados, é uma coisa bem espacial, bem space rock, que era uma tendência daquela época, né? O Pink Floyd chegou a ser rotulado como space rock, e eu diria ainda que tem uma melodia um pouco melancólica e que por vezes alude à queda, faz uma queda no espaço, como se as coisas estivessem flutuando. A guitarra ela tem muito eco, a bateria ela é aleatória, Nick Mason vai batendo nos tons, fazendo rulos. Nick Mason é um cara muito legal, inclusive ele está com um projeto solo muito bacana. E tem essa questão da voz de rádio que eu não sei se é uma tendência na época, eu não conheço muitas outras músicas daquela época dos anos final dos anos 60 para dizer se era comum, mas eu acho que é algo seminal utilizar a voz de rádio, depois foi incorporada por muitos outros grupos, sobretudo nos anos 80. Depois nós temos Lucifer Sun. Nossa, Lucifer Sun é o gato dele. Aliás, o nome da banda, que o pessoal fala que foi feito em homenagem a dois bluesmen, o Pink Anderson e o Floyd Council, na verdade não é bem assim não. A homenagem foi o Syd Barrett que fez, dando o nome de Pink e Floyd a dois gatos dele. Ele gostava muito de gato. E Lucifer Sun é feito pro seu gato Lucifer Sun, que sempre acompanha ele, diz a letra, tá sempre do lado dele, tá o tempo todo, é um gato muito estranho, e fala de uma mulher que não gosta do gato. Tem uma guitarra bem empolgante, uma música acelerada, parece música assim de filme do James Bond. É bem uma música envolvente, acelerada, dinâmica, eu diria que era bem radiofônica para a época, né? Bem pop, eu diria. E tem uns scratch que acho que é feito com teclado, que eu acho que era uma coisa, tendência dos anos 60. Muito massa mesmo, né? A bateria é uma bateria de jazz, você vê muito prato de condução, bem interessante. O teclado ele é fúlgido, com sons assim que somem no fundo. E a guitarra solo também, diria que tem muitos sons minimalistas nessa música. É uma música seminal e inovadora para a época. Matilda Mother é uma faixa que eu acho que tem a ver com O Vento dos Salgueiros, que fala da mãe contando a história para o filho. E tem a ver com alucinação, porque o menino fala das letras que brilham e tudo mais. É o Richard Wright cantando. O teclado ele tem um tom místico e sombrio, certo? E eu diria que uma música um tanto quanto hipnótica e bem diferente. É bem diferente. Esse disco, eu diria que não é um disco de fácil audição. Você tem que estar bem afim, se você não conhece rock progressivo, space rock, para ouvir. Depois nós temos Fleming, o pessoal fazendo barulho com a boca. Diria que é um dos primórdios do beatbox, mas não é um beatbox batido. É um som assim de vento com a boca. O vocal bem psicodélico. O órgão, tem um órgão de fundo assim, que faz um contraste com a bateria também jazzística. O baixo é bem marcante nessa música, bem interessante. E tem um cravo que aparece, o Richard Wright vai usar, durante esse disco todo ele usa a sonoridade de cravo. É uma música também bem space rock. Aliás, eu li uma resenha de eu vi uma entrevista de um jornalista da revista Rolling Stone. Ele disse que viu o Pink Floyd nessa época
e ele só definiu assim: muito space rock. É uma banda totalmente com som espacial. Power Torch é uma música instrumental. E aí também tem o lance do beatbox, eles fazendo barulho com a boca. Oi, oi, um negócio bem estranho, cara. Você ouve assim da primeira vez e fala, pô, mas o que esses caras estão fazendo? É doido, cara. É o LSD do Syd Barrett fazendo a cabeça dele, dando essas ideias malucas, né, com sons variados. O pessoal fazendo tum, tum, e aí começa com um baixão bem legal, dum, 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 uma levada bacana. É outro jazz, tem um lance assim de jazz também, e uma camada de órgão bem espacial. Take Up the Stethoscope and Walk é uma música sobre drogas, tá? Eu tinha muito naquela época o negócio de drug bands, né, as bandas que falavam de drogas, e é óbvio, Syd Barrett era um entusiasta do LSD e ele falava de drogas, certo? Eu podia destacar nessa música aí o ritmo acelerado dela, com uma guitarra bem marcante do Syd Barrett. O baixo também é bem firme no andamento. E a bateria do Nick Mason é sensacional. O Nick Mason, cara, é um cara que eu acho que ele tocou muito no início da banda e depois ele meio que ficou tímido e se reduziu. Talvez pela tendência pop que exigiam os discos mais recentes do Pink Floyd. Eu posso estar enganado, porque eu acho que em Division Bell ele fez um trabalho brilhante também. Bom, e aí vem a maior música do disco, uma das principais, a que eu mais gosto do álbum, Interstellar Overdrive. E é uma música que ela tem uma base, assim, um tema repetitivo, certo? Uma música que começa bem marcada, uma harmonia bem encorpada, tem um meio dela que é fúlgido, psicodélico, depois ela retorna ao tema. É uma característica do Pink Floyd que vai se repetir em várias peças futuras. Podemos até citar aqui de Echoes, que é uma música ali com quase 30 minutos de duração, que faz isso. Começa com um tema, foge, dá uma viajada assim, com música minimalista, atonal, e depois volta para o tema. The Gnome, ou The Gnome, certo? Fala de um pequeno homem chamado Grimble Grumble, e aí remonta também ao tema bucólico da história do vento nos salgueiros. E é um violão, tem o violão, a bateria com cobel, é uma música infantil até. Uma música infantil. O Syd Barrett tinha esse lado inocente. Chapter 24, capítulo 24, é uma música meio esotérica. Começa com um órgão hipnótico, os pratos bem destacados, o baixo eventualmente marcando ali. E a letra fala do sol, é uma letra meio esotérica. É coisa de nego louco, né? Porque tem casos do pessoal tomar LSD e ficar no sol, assim. Você viu isso no filme do The Doors. Então acho que o Syd Barrett tomava LSD, deitava na varanda e ficava ali muito doido. Scarecrow é uma música que começa com batidas aleatórias, tem um órgão com um tom místico e tem uma levada suave de guitarra, certo? E a letra fala do campo, fala de um espantalho. De novo, tem a ver com o tema dos ventos no salgueiro, mas também, talvez, com o espírito do Syd Barrett de querer tranquilidade. Uma coisa muito do inglês, de apreciar o sol, a natureza. E a música termina com Bike, uma música ritmada, né, com um piano bem marcado. E talvez, porque a música fala de um cara na bicicleta que canta uma menina e tal, mas talvez o Syd Barrett tenha feito isso aí em homenagem ao Albert Hoffman, o químico suíço que descobriu o LSD e saiu andando de bike e alucinou legal. Inclusive, no dia 19 de abril, o dia da bicicleta, é feito em homenagem ao Albert Hoffman. Apesar desse disco ser totalmente marcado por Syd Barrett, eu li uma entrevista do Peter Townshend, do The Who. Ele disse que assistiu o Pink Floyd nessa época e ele fez um comentário. Ali estava Roger Waters liderando a banda. Apesar do Syd Barrett ser o espírito criativo, quem já comandava o andar da banda nessa época era o Roger Waters. Então tá aí, pessoal, um dos mais queridos álbuns e discos de vinil da minha discografia, The Piper, The Gates of Dawn, eu aconselho, e é com ele que eu abro a sessão de resenhas de discos aqui no Fraterarês Música. E como eu sempre digo,
Vamos colecionar, galera, porque colecionar é cultura. Valeu!